Good morning! Hoje vamos falar sobre as recomendações do British Medical Journal sobre o uso e a combinação de agentes antiplaquetários e anticoagulantes. Mas primeiro, como as plaquetas funcionam? São 3 etapas: adesão, ativação e agregação. Quando ocorre uma lesão, o tecido conjuntivo expõe o fator VWF e o colágeno, causando a adesão plaquetária ao local da lesão. Em seguida, ocorre a ativação plaquetária, por meio da trombina e da interação do ADP com os receptores plaquetários P2Y1 e P2Y2. As plaquetas ativadas liberam mais ADP, passam a produzir tromboxano A2 e sofrem uma mudança de conformação, que ativa os receptores plaquetários GP2B e GP3A. Por fim, o tromboxano A2 e os receptores GP2B e GP3A permitem a agregação plaquetária e a agregação do fibrinogênio ao local da lesão. Agora fica mais fácil entender a ação dos antiplaquetários. A aspirina, OAS, age inibindo irreversivelmente a enzima COX-1 nas plaquetas, responsável por transformar o ácido araquidônico em tromboxano A2 e, portanto, age impedindo a etapa de agregação plaquetária. De acordo com o British Medical Journal, a AS deve ser a primeira opção e pode ser associada a um inibidor de P2Y12. O clopidogrel, prasugrel e ticagrelor são antagonistas do receptor P2Y12 e, portanto, impedem que um ADP cause ativação plaquetária. Porém, prasugrel e ticagrelor não devem ser associados a anticoagulantes, por aumentarem o risco de sangramento. E falando em anticoagulantes, vamos revisar a cascata de coagulação brevemente. Após a lesão de um vaso sanguíneo, as plaquetas ativadas agregam-se ao redor do local da lesão. O fator 8 que circula no sangue, em complexo com o fator de von Willebrand, é ativado pela trombina, gerada localmente. Na superfície daquelas plaquetas ativadas, o fator 8 ativado forma o complexo 10-ASE, com o fator 9 ativado. Esse complexo ativa o fator 10. Então, o fator 10 ativado forma com o fator 5 o complexo protrombótico. Esse complexo rapidamente gera trombina, da protrombina, criando uma explosão de trombina. A trombina gerada na explosão de trombina converte fibrinogênio em fibrina. A fibrina é, então, montada em cadeias de polímeros de fibrina. Então, vamos lá. Temos os anticoagulantes orais diretos e a varfarina. A varfarina é um anticoagulante que inibe indiretamente os fatores 2, 7, 9 e 10. Mas como? Ela inibe a redução da vitamina K, necessária para a maturação desses fatores. Assim, a varfarina age impedindo várias etapas distintas da cascata de coagulação. Os anticoagulantes diretos agem impedindo diretamente um único ponto da cascata de coagulação. São a apixabana, a rivaroxabana e a dabigatrana. A rivaroxabana e a apixabana agem inibindo diretamente o primeiro fator ativado da via comum, o fator 10. A dabigatrana, por sua vez, age inibindo a forma ativada do fator 2, a trombina. O British Medical Journal afirma que a varfarina é o anticoagulante mais utilizado, mas os anticoagulantes diretos são alternativas seguras, embora haja dúvidas sobre seus riscos e benefícios. O artigo também diz que os anticoagulantes diretos devem ser iniciados com a mínima dose possível quando forem associados aos antiplaquetários. Agora que já vimos o básico do funcionamento da agregação plaquetária, da cascata de coagulação e os mecanismos de reação de alguns medicamentos que atuam nesses processos, vamos analisar como esse conhecimento pode ser recorrente na prática médica. Imagine que chegue em seu consultório um homem de 65 anos, com histórico de hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e dislipidemia. Além disso, teve um infarto agudo do miocárdio há 5 anos, quando lhe foi implantado um stent coronariano, e foi recentemente diagnosticado com fibrilação atrial. Qual recomendação terapêutica você pode utilizar? Então,
Tais condições elevam muito o risco de um evento tromboembólico nesse paciente. Assim, para evitar essa situação, é recomendada a terapia combinada de um antiplaquetário, sendo a aspirina o mais utilizado, com um anticoagulante, como a varfarina. Entretanto, é importante destacar a necessidade do conhecimento sobre as particularidades de cada paciente e sempre avaliar as possibilidades do risco hemorrágico devido à combinação desses medicamentos. E dentre todas as possibilidades de medicamentos existentes nessas classes, escolher aquela que seria melhor recomendada para o seu paciente. E meu muito obrigado por assistir até aqui.